Igreja Metodista apresenta a Palavra de Deus, a fé transformando os nossos corações. Amém? Daniel capítulo 3, versos 24 e verso 25. A palavra diz assim: Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: É verdade, ó rei. E tomou ele e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao dos filhos dos deuses. Eu vou ler de novo o verso 24, que diz: Eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao do filho dos deuses. Eu gosto da história de Daniel. Você certamente deve, quando lê essa história, se apaixonar pela vida de Daniel, Misael, Ananias e Azarias, que são também ali companheiros nesse processo de cativeiro na Babilônia. Eu vou me deter um pouco mais aos princípios que vamos compartilhar nessa noite, até porque a maioria de vocês já conhece muito bem o contexto histórico dessas passagens. Mas eu queria apenas lembrar você que dentro da história onde Daniel, e os seus companheiros, estiveram ali indo para a Babilônia, a palavra de Deus, ela nos lembra de momentos difíceis que aqueles 4 jovens, podemos dizer assim, enfrentaram para poder viver a sua fé e para poder resistir a tudo aquilo que de alguma forma conspirava contra o que eles acreditavam. A Bíblia nos conta sobre um rei trazendo cativo para o seu reinado, que era a Babilônia, apenas as pessoas mais bem dotadas, no sentido de inteligência, no sentido de capacidade humana, no sentido de trabalho. A Bíblia chega a dizer que Daniel, junto com os seus 3 amigos, chegavam a ter um desenvolvimento intelectual que parecia ser 10 vezes mais do que a maioria do povo que vivia na Babilônia. E o rei, por não ser nada bobo, ele exatamente percebeu que lá estavam os homens que ele queria tornar cativos e os trouxe para dentro do seu reinado e tentou de alguma forma sabatiná-los, tentou de alguma forma ensiná-los os princípios da Babilônia, para que eles pudessem ficar presos naquele lugar, para que eles pudessem passar a fazer parte do seu povo e do seu reino. E em especial a Bíblia nos conta a história de como foi esse processo de sabatinar esses 4 jovens. E conta-nos a história que o rei Nabucodonosor então resolveu construir uma estátua de ouro e colocou uma ordem sobre o seu reino, dizendo: olha, todos aqueles que estão dentro do meu reino precisam se dobrar a essa estátua de ouro, e dessa forma você está dizendo que você acredita no mesmo princípio que nós acreditamos, que você está debaixo do governo do Império da Babilônia. E num determinado dia, então, como você se recorda através da história, todos os homens, todas as famílias que estavam morando na Babilônia se curvaram diante daquela estátua de ouro. E a Bíblia nos conta que homens fiéis, como Daniel, como Ananias, Azarias e Misael, ficaram em pé. E eles não se curvaram àquele Deus que a Babilônia estava instituindo. E o que
nos parece é que a sentença para quem não se curvasse era uma sentença muito cruel, que era cair numa fornalha de fogo ardente. E a palavra nos mostra o momento onde o rei então traz, em especial os 3 meninos, né, e pergunta a eles o que aconteceu, por que é que vocês não se dobraram diante da minha estátua? E eles deram a sua explicação ao rei, e o rei tentou dar mais uma chance para eles, dizendo: olha, se vocês quiserem nesse momento, vocês podem se dobrar e eu vou cancelar a sentença sobre vocês. Mas não teve jeito, a Bíblia fala que aqueles homens estavam convictos da sua fé, e por isso eles permaneceram em pé, e eles não se curvaram àquela estátua, àquele Deus que havia sido criado pelo rei Nabucodonosor. A consequência disso você se recorda certamente. O rei disse então: mande aquecer a fornalha 7 vezes mais, para que esses homens sejam eliminados deste reinado, já que não obedeceram. E aí aquele momento fantástico da história, onde nós acabamos de ler, em que a palavra nos diz que os homens levaram os 3 meninos, e eles caíram dentro de uma fornalha que estava severamente acesa para matá-los. Mas caindo dentro daquela fornalha, o que a Bíblia nos mostra é que aqueles meninos foram conservados na sua total integridade física, e nem os seus cabelos foram queimados, nem as suas vestes, nem nas suas vestes havia cheiro de fogo ou cheiro de queimado. Então o rei olha para dentro daquela fornalha, não entendendo o que estava acontecendo, até mesmo porque os homens que foram levar Ananias, Misael e Azarias para dentro daquela fornalha, a Bíblia fala que ao colocá-los, eles foram queimados e morreram instantaneamente. Tal era o poder do fogo. Mas o rei olhava dentro daquela fornalha e via 3 homens, inicialmente 3 homens, caminhando. Até que num determinado momento, e esse é o versículo que nós lemos por último, tornou ele e disse: eu porém agora vejo 4 homens passeando dentro da fornalha de fogo, e sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. É o que a palavra está nos dizendo. De um momento onde a presença do nosso Senhor foi com aqueles homens de fé, de um momento onde o Senhor se manifestou no meio da angústia, no meio do sofrimento, mas principalmente no meio da fidelidade, no meio da confiança que aqueles homens tiveram no seu Deus. De um momento da história onde, né, o natural foi vencido pelo sobrenatural. O sobrenatural de Deus estava operando nesse momento. E aquilo que era para ser apenas uma história de medo contada entre o povo, de pessoas que desobedeceram, de pessoas que foram contra o rei, se tornou agora uma forma da palavra chegar até o coração daquele rei, que logo depois de perceber o poder do Deus dos filhos de Israel, acabou então se convencendo de que esse Deus é poderoso. Essa é a história que nós lemos. Essa é a história que basicamente está descrita dos capítulos 1 a 3 do livro de Daniel, e que é uma história sem dúvida nenhuma importante para mim e para a sua vida nos dias que nós vivemos. Andar com o 4º homem, ter a presença do 4º homem sobre as nossas vidas, significa dizer que muitos de nós teremos de abrir mão de algumas coisas. Significa dizer que o preço de andar com o 4º homem é um preço alto, é um preço caro, mas é um preço que vale a pena, porque eu e você podemos desfrutar do nosso ato de fé quando colocamos o 4º homem junto conosco. Quando eu falo 4º homem, eu tenho certeza que você já está entendendo que 4º homem significa o nosso Deus, Jesus Cristo. Eu gosto de uma tradução da Bíblia do Russell Shedd, que ao invés de dizer, como está escrito aqui na revista atualizada, né,
o quarto é semelhante a um filho dos deuses, ele fala que o quarto é o Filho de Deus, Jesus Cristo. Ou seja, o Filho de Deus estava lá com eles. O Filho de Deus estava presente no seu momento de angústia. Mas tudo isso porque eles resolveram fazer uma opção, que é caminhar na contramão daquilo que é o sistema mundano. Todas as vezes que alguém vem para Jesus, necessariamente essa pessoa precisa compreender que andar com o Senhor é andar na contramão do mundo. A palavra diz que aquele que faz amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. O mundo, ele exerce uma influência sobre a vida de homens e mulheres a qual desagrada o Senhor. Isso não significa dizer que nós devemos sair do mundo, pelo contrário. O próprio Senhor Jesus nos ensinou, né, que no mundo vocês terão aflição. Ou seja, eu e você estaremos no mundo, mas existe uma diferença entre aquele que está no mundo e aquele que vive o mundo. Eu e você estamos no mundo. Aqueles que se decidem pelo Evangelho, aqueles que se tornam discípulos de Jesus Cristo estão no mundo, mas o mundo não está neles. De alguma forma, o mundo ele acaba nos influenciando. E o mundo representa justamente o rei da Babilônia. Andar com o rei da Babilônia, não se curvar ao rei da Babilônia, se curvar à sua estátua de ouro, significa dizer que talvez você tenha privilégios, significa dizer que talvez você tenha vantagens sobre outros. Se curvar ao rei da Babilônia significa dizer que talvez você consiga as coisas mais fáceis, talvez você tenha uma paz, ou pelo menos entre aspas, uma paz sobre o seu coração. Ao passo que não se dobrar como aqueles homens fizeram, atraiu sobre eles uma série de retaliações. Engana-se aquele que, decidindo-se por Cristo, espera viver uma vida em paz de acordo com a paz do mundo. Porque a única paz que é possível, segundo a palavra do Senhor, é a paz que vem de Deus. Porque a paz do mundo está condenada, e aqueles homens sabiam disso, por isso o posicionamento deles era tão importante, mas acarretaria sem dúvida nenhuma em consequências. Não se dobrar ao rei da Babilônia, fala da experiência de homens corajosos, que ao longo da história, né, ao invés de viver aquilo que era a vontade do seu coração, resolveram viver aquilo que era a vontade de Deus. Não está na nossa projeção, se você for rápido de Bíblia, abra comigo rapidamente em Hebreus, capítulo 11, verso 36, Hebreus, capítulo 11, verso 36 e verso 37, eu não coloquei esse texto aqui na projeção, mas eu gostaria muito de compartilhar com você algo que aconteceu com uma parte do povo de Deus, que foi perseguido até a sua morte. Hebreus capítulo 11, verso 36 e verso 37. A palavra de Deus diz assim: foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas, de cabras, necessitados, afligidos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros de toda a terra. O que a palavra de Deus está nos lembrando aqui é de um momento da história onde os mártires pela igreja foram reconhecidos. Mas o reconhecimento dos mártires se deu exatamente pelo nível de perseguição a que eles enfrentaram. De uma forma que a palavra nos diz, por sua vez passaram pela prova de escárnios, de açoites, até por algemas, por prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio. E eu gosto daquela frase que diz: homens dos quais
o mundo não era digno. Esses são aqueles que a Bíblia coloca um título, lá em Hebreus 11, que fala assim sobre os heróis da fé. E nesse caso aqui, os heróis da fé, diferente dos heróis de Hollywood, eles não tiveram assim um fim tão bonito, eles não tiveram um fim assim tão agradável, pelo menos segundo a perspectiva humana. Porque o fim deles, como mártires por Jesus Cristo e pela causa do Evangelho, foram fins terríveis, que nos mostram que ao longo dos anos, ao longo da história, muitas pessoas morreram por se posicionar. Muitas pessoas chegaram até as últimas consequências da sua vida porque se posicionaram. Isso significa dizer que se posicionar tem um preço. Eu não estou dizendo que eu e você vamos ter o mesmo fim que os heróis da fé tivemos. Se tivermos um fim parecido com esse, glória a Deus. Mas eu não estou dizendo que nem todos nós teremos esse fim. Talvez alguns aqui terão fins diferentes, eu tenha um fim diferente do que esses irmãos que foram heróis pela fé tiveram. Mas de qualquer forma eu sei que tomar uma decisão por Cristo significa andar na contramão do mundo. Quantos homens e mulheres, quantos missionários morrem todas as semanas porque estão pagando um preço alto pelo Evangelho, por uma cruz que resolveram carregar. Quantos de vocês são perseguidos no seu trabalho? Quantos de vocês são perseguidos nas suas faculdades? Quantos de nós enfrentamos às vezes chacota no meio da família, entre os amigos, porque você se converteu? Agora você é um ser diferente. E muitas vezes ser um ser diferente, segundo a perspectiva humana, é passivo de brincadeira. É passivo muitas vezes de piadinha. De uma certa forma é o bullying gospel que eu e você sofremos à medida que nos convertemos, à medida que começamos a andar com Cristo Jesus. Todas as vezes que isso acontecer com você, todas as vezes que você se sentir perseguido, todas as vezes que você porventura sentir-se alvo de chacotas, de piadas ou de qualquer coisa parecida por ter tomado uma decisão por Cristo Jesus, saiba de uma coisa: você não é o primeiro e nem será o último. E saiba de uma outra coisa: tem gente que por seguir a Cristo Jesus sofreu muito mais do que piada, sofreu muito mais do que escárnio, sofreu muito mais do que ser alvo de chacota entre as pessoas da família, entre as pessoas do trabalho. Tem gente que por seguir a Cristo Jesus foi cerrado ao meio. Tal é as consequências dessa decisão, que é uma decisão maravilhosa, e eu vou mostrar isso para você. Que mesmo com todo esse processo, e o meu objetivo não é te assustar, é pelo contrário, é te incentivar a continuar buscando a presença desse Senhor. Na Babilônia, aqueles homens tomaram decisões que eu e você precisamos observá-las e fazer disso talvez um sentido espiritual para a nossa vida. Aqueles homens não estavam negociando a sua fé. Aqueles homens não estavam decidindo por aquilo que era mais confortável para os seus corações. Aqueles homens estavam dispostos a fazer a vontade de Deus e tão somente a vontade de Deus. E infelizmente, muitas pessoas têm condicionado a sua fé. Há muitas pessoas que resolvem decidir o que ele vai sofrer, a forma com que ele vai sofrer, se ele vai sofrer por amor ao Evangelho. Há muita gente que gosta de condicionar a sua fé do tipo: Senhor, se for dessa forma eu estou disposto, mas se for dessa outra forma, é complicado. Eu queria mostrar um texto da palavra de Deus, que é um momento da história onde Jacó, que é um dos nossos patriarcas, estava fugindo da sua casa, indo para a casa dos seus parentes. E num determinado momento ele foi tomado por um grande sono. Deus falou com ele em sonhos, e quando Jacó acordou, ele resolveu fazer um voto ao Senhor. Eu queria pedir para quem estiver lá na projeção, colocar para mim o texto, que é um texto de
Deixa eu ver se eu encontro ele mais facilmente aqui. Gênesis 28, enquanto os nossos irmãos estão retomando a projeção. Gênesis 28, versos 20 até o verso de número 22. Se você puder, abra sua Bíblia. Gênesis 28, versos 20 até o verso de número 22. A palavra fala assim: fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para que eu me vista, de maneira que eu volte em paz à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Eu não sei o que aconteceu ali com a projeção, eu tinha destacado alguns textos, mas eu queria que você olhasse aí na sua própria Bíblia, e eu queria que você percebesse o início do voto que Jacó fez a Deus. A palavra fala assim, que ele fez o seguinte destaque: se Deus for comigo. Olha só a intensidade dessa fé, a forma com que ele condiciona a sua fé. E me guardar nesta jornada que eu empreendo, e me der pão para comer, e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai. E aí vem uma palavra: então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente te darei dízimo. Eu não sei se você consegue perceber com clareza, mas isso é o que nós chamamos de fé condicionada. Se o Senhor me guardar, se o Senhor me der pão, se o Senhor for comigo na jornada, se o Senhor me der roupa para que eu me vista, então o Senhor será o meu Deus, e de tudo quanto me conceder, eu te darei o dízimo. Há muita gente que desenvolve um relacionamento parecido com isso, com Deus. Isso é o que nós chamamos de fé condicionada, ou seja, se Deus me der, se Deus for comigo, se Deus me der roupa para vestir, se Deus me der pão para comer, se Deus prover as minhas necessidades, se Deus me curar do câncer, se Deus fizer a minha vontade, se Deus realizar os meus sonhos, então eu darei o meu dízimo de todas as coisas. Queridos, é terrível pensar sobre isso, mas infelizmente muita gente condiciona a sua fé em Deus, desenvolvendo esse tipo de relacionamento. E isso é terrível para a humanidade. Isso é terrível para todos aqueles que servem a Deus, porque isso demonstra a superficialidade da nossa fé. Isso fez de Jacó um homem sofredor por toda a sua história, porque foi alguém que tentou o tempo todo barganhar com o Senhor. Foi alguém que nunca levou Deus a sério de verdade, nunca mediu as consequências de ser parte da família dos patriarcas. É por isso que ele foi tão leviano ao fazer um voto ao Senhor. Com a experiência que tinha, da casa que estava vindo, com a origem dos seus antepassados, o mínimo que Jacó podia ter era temor de Deus. Mas tudo que ele manifesta nas suas palavras, não passam de desejos humanos, não passa de uma fé que está tentando barganhar com Deus aquilo de que Ele tanto precisa. Eu e você podemos cair nessa mesma tentação, de condicionar a nossa fé no Senhor e muitas vezes dizer: se Deus me der isso, se Deus fizer a minha vontade, se Deus me curar. Querido, é hora de eu e você começarmos a pensar como aqueles homens. A vontade de Deus é soberana sobre as nossas vidas. Eu não posso ficar condicionando a minha fé. Ou eu tenho uma fé genuína, ou eu não tenho fé.
Porque fé condicionada não é fé. É apenas uma troca de palavras com a expectativa de que Deus possa realizar os seus sonhos, de que Deus possa satisfazer o nosso ego, de que Deus possa entender a nossa dor. Eu não estou dizendo para você que você não pode pedir, que você não pode buscar, que você não pode entrar na presença de Deus e clamar pelo melhor dele, não é isso. Mas é que muitos de nós tendemos a estar condicionando aquilo que nós acreditamos, porque sabemos que Deus é poderoso, porque sabemos que Deus é capaz de intervir na oração do justo, mas muitas vezes a falta de temor nos faz condicionar aquilo que Deus espera que seja uma fé deliberada dos nossos corações. Eu quero fazer o contraste dos homens de Israel. Passa para mim o próximo slide, aonde esses homens foram questionados então pelo rei, e quando eles estavam diante do rei Nabucodonosor, eles fizeram a seguinte declaração: se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que nós não serviremos aos teus deuses e nem adoraremos imagem de ouro que levantaste. Olha a diferença. Enquanto Jacó estava lá dizendo: se Deus me der isso, se Deus me der aquilo, se Deus fizer a minha vontade, se Deus for comigo na jornada, esses homens estavam dizendo: se o nosso Deus quiser, se o nosso Deus quiser nos livrar do fogo, da fornalha ardente, então Ele nos livre. Mas se não, fica sabendo que nós não serviremos aos teus deuses. Essa é a diferença de quem tem uma fé genuína e de quem tem uma fé manipulada, uma fé condicional. Quem tem uma fé genuína sabe que em última instância a vontade soberana é de Deus. Então, se Deus me curar, glória a Deus. Se Deus não me curar, glória a Deus. Se Deus vier com providência financeira, glória a Deus. Se Deus quiser que eu fique num deserto financeiro por um tempo, glória a Deus. Se Deus quiser restaurar os meus relacionamentos agora, glória a Deus. Se Deus quiser me tratar através dos relacionamentos, glória a Deus também. Fé genuína é assim. A fé genuína, ela espera pela vontade de Deus e ela não age antes. A fé condicional está sempre na expectativa de que Deus responda primeiro, para que então eu dê o segundo passo. Isso não é fé. Isso, infelizmente, não faz do nosso Deus um Deus soberano sobre as nossas vidas. O próprio Russell Shedd, que eu estava lendo na Bíblia, na nota de rodapé que ele coloca na Bíblia, ele fez uma declaração que eu achei muito importante. Ele fala: fidelidade é deixar Deus ser Deus, sem ser preciso dizer o que, como e quando algo deve acontecer. É deixar o soberano exercer o seu domínio como quiser, até mesmo quando o seu desejo inclui o nosso martírio. Eu gostei muito disso, porque fidelidade é deixar Deus ser Deus, é deixar Deus ser soberano, é deixar o Senhor agir sobre a nossa história. A nossa fé consiste exatamente nisso, em entender que a vontade de Deus é soberana e confiar nele. Ou você acha que quando aqueles homens resolveram pular dentro de uma fornalha ardente, eles estavam motivados por uma palestra que eles ouviram? Eles não tinham acabado de ouvir uma palestra motivacional e falaram: vamos nos jogar dentro de uma fornalha ardente. Não. Aqueles homens tinham uma fé convicta dentro dos seus corações. Aqueles homens sabiam o que era deixar Deus ser Deus. Eles não ficaram condicionando ou manipulando a vontade do Senhor, mas ao contrário: se o nosso Deus quiser, se não, fica sabendo, rei, que nós não serviremos aos teus deuses. Isso é fé genuína. A carta de Tiago, lá no capítulo de número 4, verso 15, é o próximo texto que está aqui na projeção. Tem uma declaração muito linda que diz: em vez disso, vocês deviam dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo.
A carta de Tiago está aqui fazendo uma repreensão sobre aqueles que às vezes fazem os seus projetos, desenvolvem os seus objetivos tão somente em cima da sua vontade, do seu ego, do seu desejo. E Tiago vem nos alertar através das Escrituras. Em vez disso, vocês deviam dizer, se o Senhor quiser. Meus irmãos, esse aqui é um baita de um exercício para mim e para a sua vida. Quantas vezes ao elaborar os seus projetos, quantas vezes ao pensar sobre a nossa caminhada, sobre os nossos sonhos, sobre os nossos objetivos, nós fizemos essa declaração, se o Senhor quiser. Isso daqui é um respeito a Deus. Isso aqui é um entendimento de que Deus é soberano sobre as nossas vidas e também sobre as nossas decisões. Muitos de nós queremos andar conforme a nossa vontade. Mas isso, infelizmente, vai contra a vontade de Deus. Porque a vontade do Senhor é que eu e você possamos descansar nele. Que eu e você possamos entender a vontade dele. Que eu e você possamos colocar os nossos projetos nas mãos dele, confiando, simplesmente confiando. Porque muitos de nós não sabemos o que Deus tem reservado para o nosso futuro. Há anos atrás, quando eu fui submetido a uma primeira mudança de cidade, o nosso bispo nos designou, me transferindo de São João do Ivaí para Umuarama. Eu me recordo como se fosse hoje, os meus momentos de intimidade, perguntando para Deus por que daquela decisão de mudança, especialmente no momento gostoso da nossa história, especialmente no momento de vitória, no momento de crescimento, no momento de avanço. De repente vem uma decisão, e essa decisão era para mudança. Então, por muitos dias eu fiquei me questionando. Mas quando chegou lá na nova cidade, depois de alguns meses, depois de alguns anos, eu falava, Senhor, parece que eu tinha que estar aqui mesmo. Foi projeto de Deus estar aqui. E à medida que você vai se relacionando, e à medida que você vai compreendendo o projeto do Senhor, você vai percebendo que muitas vezes atrás você errou, quando você achava que não era essa a direção. O exemplo que eu tenho para dar é que em Umuarama, por exemplo, me casei, conheci a Esther, em Umuarama tive o meu primeiro filho, em Umuarama constituí a minha família, era projeto de Deus. Me levou para aquele lugar, eu fui contra a minha vontade, fui questionando, mas além disso, Deus também nos deu uma igreja maravilhosa, foi um tempo de crescimento, foram experiências boas que nós tivemos lá, e quando estávamos também lá no auge, um momento gostoso, um momento de vitória, veio a transferência para Arapongas, e eu falei, Senhor, mas Arapongas, agora que eu estou aqui com a minha família, agora que eu estou aqui com a igreja, agora que está tudo maravilhoso, hoje eu entendo por que Arapongas. E assim a nossa vida vai seguindo, meus irmãos. Muitas vezes, na hora que Deus fizer uma mudança na sua vida, na hora que Deus apontar o caminho, na hora que Deus der uma direção, você vai falar, não é isso que eu quero, não é isso para a minha vida. Mas sabe o que acontece? Lá na frente você vai entender. Lá na frente você vai perceber como o nosso Deus é soberano e a vontade dele é maravilhosa, amém? Quantos estão comigo? Levanta a mão, dê um amém, glória a Deus. Queridos, uma outra coisa que me chama a atenção na vida desses homens é que ao estar com o quarto homem na fornalha, eles também fizeram uma declaração de que eles estavam ignorando as pressões e estavam olhando para Deus. E aqui eu gostaria que você percebesse comigo no texto da palavra, em Daniel mesmo no capítulo 3, eu vou pedir para o nosso irmão passar, Daniel capítulo 1, aonde um posicionamento mudou toda a história. E a Bíblia fala que resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as iguarias do rei, e nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Daniel resolveu não contaminar-se. Meus irmãos, isso aqui fala de um posicionamento de santidade.
de um posicionamento onde tudo ia contra a sua decisão. Daniel estava resolvendo no seu coração fazer uma opção por agradar a Deus, se abstendo de alguns tipos de alimentos. Porque aqueles alimentos falavam da corte, aqueles alimentos falavam da vida real, aqueles alimentos falavam de uma zona de conforto. E Daniel sabia que tudo que ele não queria no seu coração era se acostumar com a Babilônia. E a Babilônia, que hoje é o mundo, vai fazer de tudo para que eu e você nos acostumemos com ela. Para que eu e você achemos ela confortável, gostosa. A Babilônia sempre vai tentar nos tirar da presença de Deus. O posicionamento de Daniel fala muitas coisas a respeito da sua fé. E algo que eu queria frisar, que eu já falei no começo. O que eu observo na postura de Daniel e dos 3 homens que entraram naquela fornalha, é de que eles estavam sim na Babilônia, mas a Babilônia não estava neles. A diferença é essa. Jesus disse: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. O desejo do Senhor nunca foi nos tirar do mundo, mas tirar o mal de dentro dos nossos corações. Há uma diferença muito grande entre você habitar a Babilônia e você viver a Babilônia, entre você habitar o mundo e você viver o mundo. Porque muitos de nós vamos olhar para o mundo como uma zona de conforto. E isso vai nos separar cada vez mais do Senhor, vai nos tirar cada vez mais da sua presença. É por isso que o autor de Hebreus, lá no capítulo 12, diz: olhai firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Porque ele sabe que o amor ao mundo, que o relacionamento com o mundo, com as coisas desse mundo, vão tirar o nosso coração da presença do Senhor. Por isso que aqueles homens estavam sim na Babilônia, mas a Babilônia não estava neles. Eu oro e eu profetizo que nas nossas vidas não seja diferente. Nós estamos no mundo, mas eu oro para que o mundo não esteja nos nossos corações. Eu oro para que eu e você consigamos preservar a nossa fé, para que eu e você possamos conservar e preservar princípios tão importantes do Evangelho, que todos os dias são ameaçados pelo mundo. Essa semana, nós tivemos uma semana um pouco difícil, porque na escola do Pedro, e muitas escolas, né, que nós conhecemos, foi a semana do Halloween. Né? Talvez, quem é pai aqui, levanta a mão. Né? Alguns que são pais, têm criança pequena, sabem que é uma semana difícil para os cristãos. Né? Há cerca de 2 anos atrás, 1 ano, 2 anos atrás, não sei, nós tiramos o Pedro de uma escola, porque foi a primeira pergunta que nós fizemos à diretora: vocês comemoram o Halloween? E eles disseram que não. E aí na semana do Halloween, resolveram comemorar o Halloween. E aí nós falamos: vocês não cumpriram com o que vocês nos falaram, então nós estamos tirando o Pedro da escola, e tiramos. E aí nessa outra escola também se comemora o Halloween. Eu fiquei pensando, eu não posso ficar tirando o Pedro de uma escola, de outra porque comemora o Halloween. Eu prefiro ir lá e conversar. E eu fui lá e eu expus para a diretora quais são os princípios cristãos. Eu falei para ela, incentivei ela a ler a história do Halloween, incentivei ela a perceber a influência negativa que isso pode provocar na vida dos nossos pequeninos. E meus irmãos, fazer isso não é fácil, porque todas as vezes que você toma um posicionamento parecido com esse, você é o chato, né? Você é o fora de época, né? Você é o careta, porque afinal de contas está todo mundo fazendo, o que tem fazer também? E a Esther, num posicionamento até mais digno, né? Reuniu algumas crianças em casa, e ao invés de estarem lá no Halloween,
estava ensinando histórias bíblicas para as crianças dentro de casa. Esse é um posicionamento, meus irmãos, que muitos de nós às vezes deixamos de ter porque, pastor, está todo mundo fazendo. Sabe, isso que nós fizemos parece ser tão pequeno dentro de um mar de areia, dentro de uma série de coisas que nós achamos, então eu tenho que mudar tudo, mas é através de posicionamentos pequenos que eu e você vamos conseguir glorificar o nosso Deus. Dessa vez foi o Halloween, mas amanhã pode ser uma outra coisa. Se eu e você pai, se eu e você mãe, se eu e você como cristão, começarmos a dizer, não, todo mundo faz, é assim mesmo, sabe, daqui a pouco nós estamos comendo junto com o rei da Babilônia e não estamos percebendo. Por isso que Daniel resolveu firmemente no seu coração não se contaminar com as finas iguarias do rei. Isso fala de posicionamento. Quantos de nós vamos engolir, várias coisas que o mundo vai despejando dentro das nossas vidas por falta de posicionamento? Pastor, mas são tantas coisas, aí eu tenho que mudar tudo. Então muda tudo se for necessário. Mas não deixa o mundo ter um espaço maior na sua vida do que Deus. Porque quando o mundo tem um espaço maior nas nossas vidas do que Deus, a tendência do meu e do seu coração é ir perdendo a fé. É ir se alimentando das finas iguarias do rei. E quando menos percebermos, o nosso coração já está do lado de lá. Por isso o posicionamento é muito importante. E eu quero concluir com você, lendo um texto da palavra que mostra a consequência da fidelidade daqueles homens. Daniel 3, verso 15, se eu não estou enganado, ou Daniel 3, 27. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Vou pedir para o ministério de louvor, já está subindo no altar. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens, e nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, e nem os seus mantos se mudaram, e nem cheiro de fogo passou sobre eles. Essa é a consequência de pessoas fiéis. Essa é a consequência para pessoas que se posicionaram dentro dos princípios do reino. Sabe o que vai acontecer quando você se posicionar? A Bíblia nos diz aqui, o fogo não terá mais poder sobre o seu corpo. O fogo, que muitas vezes pode ser representado como os ataques da vida, já não terão mais poder sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque o seu coração está em Deus. Queridos, essa palavra fala sobre homens fiéis, sobre homens que preservaram a sua santidade. O mundo pode matar o nosso corpo, a palavra de Deus diz, mas não pode matar a nossa alma. O rei podia, e até poderia ter conseguido queimá-los vivos, mas certamente nunca os teria conseguido levar a sua alma, porque as suas almas estavam em Deus, a sua vida estava no Senhor. Eu gosto de uma outra passagem que fala sobre um outro servo do Senhor, que tomou um posicionamento. Queria que o nosso irmão passasse o último texto, eu vou estar lendo com vocês. Passa para mim o slide, por favor. A palavra fala de Estevão nesse texto, Atos 7, 55. Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: eis que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Esse é o momento que Estevão estava sendo apedrejado pelo povo. Esse era o momento onde as pessoas que tinham raiva do Evangelho, tinham raiva dos seguidores de Cristo, estavam prestes a matar esse homem de Deus. Ao contrário do que muitos de nós pensamos, talvez esse seria um momento de murmuração. Talvez esse seria um momento onde você diria: mas Senhor, eu tenho te servido, Senhor, eu tenho te buscado, Senhor, eu tenho feito a sua obra. Estevão simplesmente fitou os olhos nos céus
e viu a glória de Jesus, ele viu os céus abertos, e a palavra de Deus diz que ele viu o Filho do Homem. Esse é o quarto homem da fornalha. Esse é aquele que esteve lá junto com Sadraque, Mesaque e Abednego naquela fornalha ardente. Esse é aquele homem cujo rei ficou impressionado, porque disse: não foram 3 os que eu coloquei lá dentro, porém agora eu vejo 4 homens. Meus irmãos, a partir daquele momento, esses meninos que saíram de Israel e foram para a Babilônia, se tornaram verdadeiras referências para mim e para a sua vida. Sabe por quê? Porque eles estavam na Babilônia, mas a Babilônia não estava neles. O coração deles estava entregue ao Senhor. Eles estavam entendendo que a vontade de Deus é soberana. Então, se Deus quiser me livrar, glória a Deus. Mas se Deus não me quiser também, eu vou pular nessa fornalha, porque eu sei que fazendo assim, eu estou cumprindo a vontade do meu Senhor. Eu espero que eu e você também, através das nossas lutas, através das perseguições, nós tenhamos o privilégio de nos posicionar a favor do nosso Deus. Nós tenhamos a ousadia de ir na contramão do mundo e saber que tudo que Deus quer não é nos tirar do mundo, mas sim nos livrar do mal e fazer a sua vontade sobre as nossas vidas. Amém? Eu queria convidar você a se colocar em pé. Nós vamos caminhar para um encerramento desse momento que passamos na presença do Senhor. E eu não sei se você tem sido perseguido. Eu não sei se há conflitos dentro do seu coração. Eu não sei se você, como servo do Senhor, tem se posicionado como Deus te chamou para se posicionar. Mas eu quero dizer uma coisa para você, e esse é um sentimento pessoal meu, é um sentimento pastoral. Daqui para frente, as coisas deverão continuar mudando. Daqui para frente, as coisas deverão continuar muitas vezes indo na contramão daquilo que nós pensamos. E tudo que Deus espera da minha e da sua vida chama-se posicionamento. Posicionar-se é verdadeiramente um ato de fé, é verdadeiramente um ato de obediência. Quando eu resolvo caminhar com o mundo, fazer aquilo que eu bem entendo da minha vida, eu estou me propondo a me alimentar das finas iguarias do rei. Eu e você, como Daniel, precisamos resolver no nosso coração não se alimentar das finas iguarias do rei. O mundo vai tentar roubar você da presença de Deus. O mundo vai tentar nos roubar das formas mais sutis possíveis, quem sabe através de programas televisivos. O mundo vai tentar nos roubar através das filosofias de vida. O mundo vai tentar nos roubar através dos prazeres. O diabo vai propor muito prazer para você. Vai tentar fazer com que você barganhe com o Senhor a sua vida espiritual. Posicionamento é tudo, meus irmãos. Quando nós resolvemos no nosso coração seguir a Deus, o céu se abre sobre a nossa vida. Quando você não fica mais negociando a sua fé, quando você não fica mais condicionando a sua fé, mas passa a dizer: se o Senhor quiser, se for a vontade dEle, certamente isso fará de você um mártir pela história. Certamente isso fará de você, de mim, pessoas, como o livro de Hebreus nos diz, pessoas dignas, pessoas que resolveram no seu coração agradar o Senhor, mesmo diante de um mundo que nos oferece tantas outras coisas. Feche os teus olhos nessa hora. Enquanto essa canção estará sendo entoada, eu queria fazer um desafio para você nessa noite. Eu queria fazer um desafio para que você possa dar um passo de fé. A Bíblia fala lá no livro de 2 Reis, que quando
Elias estava de frente aos profetas de Baal. Ele chegou para o povo e disse: se o Senhor é Deus, então siga ao Senhor. Mas se Baal é Deus, siga a Baal. E eu queria convidar você para que nessa noite você viesse até esse altar, fazendo uma declaração de posicionamento. A que Deus você está servindo? Se o Senhor é Deus, siga ao Senhor. Não tem como barganhar a nossa fé. Não tem como negociar a decisão que um dia você já tomou no seu coração. Ou você entrega tudo a Ele, ou você nunca foi dele, meu irmão. E eu quero te desafiar a vir nesse altar nessa noite, e com o seu posicionamento dizer ao teu Senhor: talvez o mundo esteja te incomodando, talvez o mundo esteja te oferecendo tantas coisas e você esteja sendo tentado, mas hoje o teu Senhor quer liberar sobre você uma palavra de santificação, uma palavra de preservação. O Senhor teu Deus quer liberar uma palavra de fortalecimento, para que você possa declarar e se posicionar diante dEle, mesmo em meio a um mundo que nos oferece tantas coisas e que nos propõe tantas coisas. Venha para o altar nessa hora, venha tomar um passo de fé e venha declarar que você serve a um Deus que é vivo, a um Deus que conhece o teu coração. Levante a sua mão nessa hora. Se você conhece a letra dessa canção, erga a sua voz e comece a declarar. Declare que você é servo. Declare que o Senhor cresça. Deixe Deus crescer sobre a sua vida. Que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória. Todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, que eu diminua. Que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória. Todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Pai, nós estamos nesse altar declarando a nossa dependência do Senhor. Nós queremos fazer desse altar agora um lugar, Deus, de posicionamento na nossa vida espiritual. Senhor, eu quero profetizar sobre o teu povo nessa noite. Pai, eu quero profetizar que o teu povo está recebendo nessa hora, Deus, condições, graça para suportar as pressões do mundo. Eu quero, Pai, profetizar que o teu povo está nessa hora se revestindo do teu Espírito Santo, para que sobre a vida deles repouse a sabedoria nas decisões. Eu quero profetizar, Pai, que o teu povo agora, Deus, está declarando com esse passo de fé que o desejo deles é que o Senhor, é que a vontade do Senhor seja soberana sobre as suas vidas. Eu quero profetizar que sobre esse altar não haverá nenhum irmão ou irmã que vai condicionar a sua fé, que vai barganhar com Deus aquilo que um dia Ele já decidiu através de confissão. Eu quero profetizar que as famílias que aqui estão, mesmo passando por provações,
mesmo experimentando perseguições, são famílias que vão se posicionar pela vontade soberana do Senhor. E quando o mundo tentar influenciar as nossas crianças, quando o mundo tentar influenciar a nossa família, assim como Josué um dia declarou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pai, eu quero profetizar que eu e a minha casa, nós e o povo de Deus que aqui estamos, serviremos ao Senhor e não nos conformaremos com as finas iguarias do rei, e não nos assentaremos na mesa da Babilônia. Antes nós diremos com o nosso coração que a vontade soberana é a vontade do nosso Deus, e se Ele quiser, Ele fará isto ou aquilo. Se Ele quiser, Ele direcionar dessa forma ou daquela, mas a vontade e a decisão nós entregamos ao Senhor nessa noite, e nós dizemos a Ti, ó Pai, que nós somos dependentes da Tua vontade e do Teu desejo sobre as nossas vidas. Esta é a nossa oração, e nós fazemos isso convictos da nossa fé em Cristo Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor e vamos declarar a vontade dEle sobre os nossos corações, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Querido, pode voltar para o seu lugar. Estenda a tua mão assim, vamos estar encerrando esse momento. Senhor, muito obrigado por aquilo que o Senhor fez e continuará fazendo em nossas vidas. Nós já estamos prestes a encerrar esse momento, Pai, tempo de culto, tempo de celebração, tempo de comunhão, mas estamos voltando para nossa casa, Pai, estamos voltando para os nossos desafios familiares, para os nossos desafios profissionais, para os nossos desafios nos relacionamentos. E eu quero profetizar, Senhor, que ao longo do mês de novembro, que está se iniciando hoje, Senhor, o Teu povo, Pai, encontrará vitória sobre a Tua palavra. Deus, reveste o Teu povo, Pai, no início desse mês, para que Teu povo seja provido, Pai, Teu povo seja sustentado através da Tua palavra, através da Tua graça, e que nem mesmo as perseguições, Pai, façam o Teu povo mudar de posição. Libera sobre nós uma capacidade, uma ousadia e uma graça para permanecermos fiéis ao Senhor e jamais nos assentarmos na mesa da Babilônia e comermos das finas iguarias do rei. Pai, conserva fé nos nossos corações para que tenhamos essa graça. Agora dispensa o Teu povo debaixo do Teu amor, debaixo da Tua graça, debaixo da Tua unção, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Uma boa semana a todos. Dê a paz do Senhor Jesus ao seu irmão. Amém.